Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula magna de outono. Para quem está chegando hoje, não pôde assistir o encontro de ontem, nós estamos fazendo uma edição especial da nossa aula magna, que tradicionalmente acontece no início do ano, em janeiro, mas agora nós vamos fazer edições trimestrais. Porque a cada trimestre nós abrimos novas turmas, nós recebemos novos alunos, e essa é uma maneira mais fácil e até mais alegre de receber e dar as boas-vindas às famílias que chegam para nós nesse período, tá bom? Meu nome é Juliana Poiares, eu trabalho na coordenação da Academia Dulcis Domus, e hoje nós vamos falar sobre duas áreas que são muito importantes, normalmente são as maiores preocupações da família educadora, que é português e matemática. A gente vai começar com português e, na verdade, a gente não chama de português aqui na academia, a gente chama de arte da linguagem. E eu já vou chamar a professora Anne Kathleen para explicar um pouco para a gente qual é a diferença, porque o nosso curso é diferente de uma aula de português regular. Mas eu queria deixar o convite, né? Quem não participou do encontro ao vivo ontem, a gente já liberou a gravação lá no grupo do WhatsApp. E nessa gravação eu falo de forma mais detalhada do programa Dulcis Via, que é o nosso programa que contempla toda a grade curricular básica, certo? Então, seria como matricular o seu filho no primeiro ano, no segundo ano, no sexto ano, né? A gente tem ali português, matemática, ciências, história, geografia, idiomas. A gente chama, né, essa grade cheia de Dulcis Via. Então, no encontro de ontem, eu expliquei um pouco melhor como ele funciona e nós falamos com mais cuidado, com mais detalhe do curso de Ciências e de Humanidades, que é uma grande área que contempla história, geografia, debate oratória, latim, e também clube de leitura, tá bom? Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Anne Kathleen, que é a nossa professora de Artes da Linguagem, e ela vai explicar um pouco para a gente como funciona esse nosso curso, desde, né, como eu disse, são turmas que contemplam desde o primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental, então ali aquela etapa de alfabetização, o início, né, primeiro ano formal, até o ensino médio. Então, ela vai comentar um pouco para a gente como isso funciona, e depois a gente vai conversar um pouco sobre matemática, tá bom? Então, Anne, seja bem-vinda. A turma está com você. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, sou eu quem agradece pelo convite. Então, como a Juliana me apresentou, eu sou a professora Anne Kathleen, ou Anne Kathleen, cada aluno chama de um jeito. Eu tenho 35 anos, moro na Bahia e sou professora de arte da linguagem aqui na academia. Estou aqui na academia há um ano. E, bom, falar do curso de arte da linguagem é sempre um deleite para mim, porque é completamente diferente de tudo que eu já vi. Já ensinei em escola de ensino regular, ensinei tanto língua portuguesa, língua inglesa, então eu falo por ter conhecimento de como é essa estrutura curricular nas escolas regulares. Então, primeiro, né, por que artes da linguagem e não língua portuguesa? Porque, tal qual um artista, ele consegue se comunicar, né? Um artista plástico consegue se comunicar através da sua obra, um pintor, um músico, nós entendemos que a linguagem também é uma arte. E é uma arte que todos nós precisamos dominar, tanto para que possamos nos comunicar bem, quanto para que possamos compreender bem aquilo que lemos, aquilo que os outros nos falam. E é isso que a gente pretende sempre com o curso de Artes da Linguagem, né? Formar os nossos alunos para serem verdadeiros artistas que a dominam bem. E que não necessariamente quer dizer que eles vão ser escritores, vão ser poetas, embora eles tenham muito talento para isso, porque eles gostam de escrever e são estimulados, né? Estão sempre em contato com poesia e com outras obras, conforme a gente for falando, eu vou explicando melhor, mas no intuito mesmo de que eles saibam se comunicar bem oralmente, se comunicar bem de forma escrita, que tenham segurança na língua portuguesa, então que eles sejam verdadeiros artistas, né? Tenham esse domínio aí
da arte. Tem até um soneto um soneto não, perdão, nos Lusíadas o Camões fala, né, que quando ele, ali no canto, no início, ele pede a ajuda do engenho e da arte. O que que é isso, né? O engenho, para ele, é a técnica, e a arte é o dom. Então, a gente quer formar os nossos alunos das duas formas, que eles tenham técnica, mas que eles também tenham aquele dom, né, que desperte neles esse dom para a linguagem. Então, por isso que o nosso curso tem esse nome. E como a Juliana falou, né, nós vamos do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Perdão se já tiver sido falado, mas para eu explicar bem a estrutura do nosso curso, eu preciso dividir as escolas. Então, como elas são divididas aqui. Então, se foi falado, eu vou repetir para que também quem não, ainda não ouviu entenda. Aqui nós dividimos eles por escolas. Então, nós temos a escola prima, que contempla ali o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, a escola secunda, que é o quarto, quinto e sexto ano, a escola tércia, que é o sétimo, oitavo, nono ano, e a escola quarta, que é o ensino médio. E por que que eu precisei fazer essa divisão? Porque a gente tem uma estrutura tem algumas partes que são padrões para todas as turmas, mas vão mudando ali os textos de acordo com a idade do aluno. Mas tem essa diferença, né? Eu não posso usar o mesmo texto que eu vou usar com um aluno do oitavo ano, eu vou usar com o do primeiro ano. Embora todos os textos passem por uma curadoria, o livro também pela curadoria tanto da Bárbara quanto da Juliana, e todos são obras realmente de qualidade. Então, eu vou explicar escola a escola. Primeiro, o que é padrão? O que a gente faz todos os dias? A primeira observação é essa, né? Arte da linguagem, o aluno tem aula todos os dias, de segunda a sexta. Então, assim como matemática, né? Acho que a Juliana vai falar depois de matemática, é aquela matéria, né? Aquela área que ele precisa ter aula todos os dias. E o tempo de aula? Escola prima tem 30 minutos, e são 30 minutos que realmente eles conseguem, a gente pode, assim, achar que é pouco, com o nosso olhar já acostumado com aquele horário, né, de escola regular, mas não é. São 30 minutos bem direcionados, que eles conseguem fazer muitas coisas nesses 30 minutos, muitas atividades. A partir da escola secunda, são 40 minutos diários. E aí, o que que é comum a todas as turmas? E vai mudando ali apenas o texto. Nós temos agora, nós padronizamos também a oração, e isso faz parte, de certa forma, do curso de arte da linguagem, mas dos outros, digo de arte da linguagem porque utilizamos ali a memorização. Então, eles estão, todas as escolas, todas as turmas, eles começam as aulas rezando o mesmo salmo. Estamos agora com o Salmo 112 e ali já trabalhando a memorização. Isso é igual para todos, dos pequenininhos aos mais velhos. E temos poesia. Então, poesia é algo que acontece diariamente nas aulas de arte da linguagem. Às vezes ela aparece no início da aula, às vezes no meio da aula ali para dividir um tipo de atividade com outra, né? Para dar o aluno dar aquela respirada, enfim, mudar um pouquinho ali o tipo de tarefa. E o que que é comum é que a gente trabalha também em séculos. Então, no ano passado, eles estavam estudando em história o século XIX, os poetas que nós vimos em arte da linguagem eram do século XIX. Agora, eles estão estudando em história o século XX, nós estamos vendo poetas do século XX. Para todas as escolas, mudando ali, claro, de acordo com cada idade, o poeta e o tipo de obra. Porque, por exemplo, eu posso pegar Cecília Meirelles, né, uma poetisa do século XX, colocar poesias dela infantis, enfim, ela tem uma obra, né, bem conhecida, que é o Isto ou Aquilo, que é específica para criança, mas a gente também está trabalhando com ela na escola terça e quarta, com poesias que ela escreveu ali para um público jovem, um público mais maduro. Então, nós temos essa poesia e ela é base para muitas tarefas, né, muitas atividades. Então, ela é a nossa base para vocabulário, ela é a nossa base, uma das nossas bases de interpretação, ela é uma das nossas bases principais do estudo de gramática com os mais velhos, e a gente treina a memorização. Então, eles passam 15 dias com uma poesia, e aí geralmente eles memorizam com 10 dias. Com 10 dias eles já querem mudar porque já memorizaram, eles memorizam muito rápido.
e aí eles mudam de poesia porque já memorizaram aquela. Então, todas as escolas trabalham com poesia diariamente. Um dos pontos altos, eu diria altíssimos, das aulas de artes da linguagem são as obras que nós utilizamos. Primeiro que a literatura aqui não é uma aula à parte que vai acontecer um dia. Ela está presente, né, nas nossas aulas todos os dias, inclusive a própria poesia. Então, literatura é algo que é fundamental no nosso curso, e literatura de qualidade. Então, falando por escolas, a Escola Prima, em literatura, toda semana eles têm mitologia grega, e aí vem a leitura em voz alta do docente e o ponto-chave do nosso método, que é a narração. Então, o que é a narração? Eles contarem aquilo que eles se lembram do trecho lido. E depois a gente propõe uma discussão. Então, na narração, não é aquele momento em que eu vou falar o que eu acho, o que eu entendi, eu vou falar o que eu lembro. É um exercício da atenção, é um exercício da memória, é uma forma de reter a leitura. E eles fazem aquele esforço para se lembrar realmente. Feito isso, depois o professor utiliza ali daquele texto para propor algumas discussões. Então, a mitologia, os contos, a gente utiliza muito para conversar sobre virtudes, né? Então, as virtudes ou os vícios dos personagens, de que forma a gente faz comparações, se eles já conheceram alguma outra história que tenha enfim, algum vício parecido, algum comportamento parecido. Então, na escola primeira, eles têm a mitologia grega, e eles têm contos de. Esse ano nós estamos com os contos de Lang, que é Andrew Lang, que é do Fabuloso Livro Azul. Eles estão amando, inclusive. Então, essa mesma metodologia, né? A gente faz uma preparação que apresenta um vocabulário, às vezes precisa mostrar uma imagem. Por que que a gente apresenta o vocabulário antes? Não sei se foi falado. Para quem tem a experiência de ler para a criança, eu vivo muito isso, né? Ah, você está lendo e aí a criança fala, tá, e o que é isso? Então, ela interrompe porque, claro, ela quer compreender o que você está lendo. Então, a gente apresenta o vocabulário antes da leitura, isso em qualquer idade, em qualquer escola, para que quando o aluno escute, a criança escute o texto, ela entenda exatamente o que está sendo lido. E a gente apresenta esse vocabulário e pede a narração dele, ou seja, eu falo o que significa, ele tem que depois me falar o que ele se lembra, né, daquele significado. Então, feita essa preparação, a gente lê e também propõe, tem a narração e propõe a discussão. O que que muda aí entre primeiro ano, segundo ano e terceiro ano da escola prima? O primeiro ano, eles estão naquela fase inicial da alfabetização. Então, nós temos uma apostila, que é uma apostila de sílabas simples, que é o que a gente trabalha com eles nesse processo de alfabetização. Então, eles escutam muita leitura em voz alta, de outros livros também, assim, mais, enfim, mais, não seria comum usar a palavra correta, mas mais modernos, né? Porém, assim, que eles gostem, como, por exemplo, Perigoso, A Lagartinha Muito Comilona, né? Esse tipo de leitura que eles já estão acostumados, também temos um dia para ela, fábulas também, e eles escutam muito e a escrita ela está em processo de desenvolvimento. Então a gente está primeiro preocupado em formar os leitores para que depois eles tenham essa segurança de escrever bem. Então a gente usa essa apostila como base. E o primeiro e o segundo ano ainda tem também ali a cantiga de roda, que a gente também utiliza como recurso às vezes para reforçar um fonema que estudou. A gente tem esse recurso de utilizar ali as cantigas de roda. Com relação ao segundo ano, a gente já tem uma apostila que é de sílabas complexas. Então, aquele processo inicial de alfabetização já está fundamentado, né? E eles vão ali partir para as sílabas mais complexas, os encontros consonantais, começam a ver os primeiros dígrafos, aí eles vão começando a entender, né? Porque que hora eu uso RR, hora eu uso R, um som brando, um som mais forte. E isso é uma base essencial para a ortografia deles. Então, eles vão praticando ali. No segundo ano, a gente já começa a aplicar um ditado. Então, um ditado de palavras, uns exercícios de soletração, ou olhar uma palavra
e tentar soletrar de memória uma palavra mais complexa. Então, a gente já vai criando ali, ó, utilizando novas estratégias nessa parte da alfabetização. Com relação, perdão, do primeiro ano, o conto de Leng e livros específicos para o segundo ano. Já o terceiro ano muda um pouquinho. O terceiro ano já é um leitor. Então, nesse livrinho que eu comentei, nesses livrinhos que eles já estão acostumados, a gente traz um livro de Cecília Meirelles, hoje a gente está com a Adélia Prado agora, para eles lerem. Então, ali a gente já começa a praticar bastante a leitura deles, corrigir a entonação, a pontuação, os acentos. A gente já faz esse trabalho no terceiro ano. No terceiro ano, eles não têm apostila, e toda essa parte que, né, a gente falaria assim, o que seria a gramática no terceiro ano? É o início, é a ortografia. Então, o que a gente trabalha no terceiro ano são as regras ortográficas, muito ditado, ditado de frases, ditado de palavras, transcrições, que são as cópias de antigamente, né, a gente chama de transcrições, e tem os estudos individuais, que acho que eu vou deixar para falar no final, após explicar cada escola. Então, essa é a nossa escola prima. Então, como eu disse, são 30 minutos que eles fazem muitas coisas. Então, e bem divididos, né? Faço aqui 5 minutos de poesia, 10 minutos de alfabetização, 5 minutos de cantiga de roda. Então, a gente vai dividindo ali de forma que a criança não fique cansada por passar uma manhã toda estudando a sílaba, enfim, uma família silábica, e chegar em casa e fazer mais 3 horas de exercício de uma família silábica, né? Isso é extremamente desgastante e não é garantia de que eles vão assimilar o que eles estão aprendendo. Na escola secunda, a literatura ela muda um pouquinho. Eles continuam tendo mitologia grega, mas aí já são livros um pouquinho mais complexos, histórias mais complexas, eu diria assim, ainda adaptadas. Por exemplo, eles estão vendo agora a Odisseia. É uma adaptação, eles não estão lendo o original, mas uma adaptação também muito segura, com uma boa tradução. Eles estudam, começam a estudar Shakespeare, e aí são as peças também adaptadas para contos. Esse ano nós estamos usando audiobooks para nos ajudar ali, também muito seguro ali. A Bárbara tem muito cuidado com essa parte, com tudo, né? Mas com a parte de leitura ainda mais. Então, eles começam a estudar Shakespeare e eles amam Shakespeare, assim, eles conseguem, né, perceber já como Shakespeare tem enfim, essa habilidade em colocar nas suas obras muitos vícios do comportamento humano, as más tendências, enfim, eles gostam muito. E aí também seguindo a mesma estrutura, leitura, narração. Ainda continua prioritariamente a leitura do docente, porque para eles compreenderem bem a história, precisa que seja uma leitura bem feita, é uma leitura que eles realmente entendam ali, sem gaguejar muito, sem muitas pausas. Eles começam, então, assim, tem quarto, quinto e sexto ano. Eu vou precisar dividir um pouquinho, porque a poesia é comum para é a mesma, a literatura que vai mudar aí entre quarto, quinto e sexto ano. A parte de gramática, porque no quarto ano eles vão estar estudando ali o verso, especialmente. Então, é versificação. São as regras de divisão de sílaba poética, classificação de rimas. Eles vão começar a estudar também, enfim, contar, né, a escansão dos versos, eles vão contar. E eles começam a estudar Camões pelos sonetos. Então, no quarto ano, eles começam a ter o primeiro contato com Camões através dos sonetos dele, que a gente usa ali tanto para treinar a recitação, quanto para os próprios exercícios de divisão de sílabas, classificação de rimas, etc. Então, essa é a principal diferença entre o quarto e o quinto e o sexto. O quinto e o sexto têm a mesma literatura, as mesmas poesias. Só que Camões eles já estudam os Lusíadas. Então, a partir do quinto, eles começam a estudar ali os Lusíadas, as estâncias. E a gente faz um trabalho assim, bem minucioso com as estâncias. Não é nossa preocupação que eles tenham chegado lá no terceiro ano e tenham lido os 8.000 e tantos versos. É a nossa preocupação de que eles compreendam bem aquilo que eles estão lendo. E então a gente pega, às vezes a gente fica com a instância 3, 4 semanas. A gente vai precisar ver um vocabulário,
aí precisa dos recursos da mitologia grega, às vezes da mitologia romana, para tentar entender ali o que, que o Camões está falando. O Camões, ele tem, a gente consegue com uma instância estudar morfologia, né? Então pegar cada palavra e dizer a qual classe gramatical pertence, fazer o treino da versificação também, ter muitas tarefas, enfim, estudar bastante com a instância e a gente faz isso. Por quê? Porque a nossa base da gramática é especialmente poesia e os próprios textos clássicos que a gente está trabalhando em aula, mas especialmente a poesia. Então, quando a gente começa a estudar as classes gramaticais, a gente não apresenta inicialmente conceitos, né? A gente não apresenta conceitos, assim, dar nome às coisas. Não. A gente mostra uma frase ou um verso da poesia e vamos lá, tá? Palavra por palavra. Essa palavra aqui está apontando para o quê? Mas se ela está dando uma característica, está dando uma característica a algo. A esse algo. Então, isso aqui está apontando para o quê? Para os nomes. Olha só. E o que que aconteceu com isso? Ah, sei lá, a cadeira, a bela cadeira quebrou. Ela quebrou. E quebrar é o quê? Ah, parece que tem alguma coisa acontecendo. Entendendo a morfologia, né? Que pela forma da palavra, cada uma tem uma função específica. Dia é o conteúdo principal de gramática do quinto e sexto ano, porque nós temos 10 classes gramaticais. Não dá para um aluno aprender em um ano as 10. Ele, é possível que aprenda, sim, mas superficialmente. Então, você vai estudar pronome, vão ter 5, 6 tipos de pronomes para você estudar. Você vai estudar o verbo, além dos tempos, não é o verbo flexiona de 5 formas. E quando eu falo que a gente usa a poesia, é porque o aluno vai pegar ali a cadeira quebrou e ele vai me dizer que quebrou é um verbo de primeira conjugação. Cadeira, terceira pessoa do singular. A professora está no passado, mas é um passado que aconteceu uma vez e pronto. Então, é futuro do perdão, é pretérito perfeito da voz ativa. Então, a gente quer essa flexão toda verbos de uma forma atropelada e ele não saber. E por que que isso é importante? Para que ele não fale por aí conjugando as palavras de forma errada. A gente vê tanta ausência de concordância verbal, tanta ausência de concordância nominal e para a própria compreensão da leitura. Então, a gente vai usando a poesia, até mesmo pronomes, por exemplo, falei de pronomes. A gente tem um cuidado de procurar textos bons que tenham vários exemplos de pronome para poder estudar com eles. Então, sempre utilizando a literatura como base. Então, essa é a nossa escola. Quando a gente vai para a escola tércia, o que que muda? Eles deixam de estudar a mitologia, mas eles passam a estudar as obras de Shakespeare originais. Então, eles agora têm contato com e eles amam. Você coloca ali uma fala para um aluno, eles amam Shakespeare, é incrível, assim, é um encantamento desde o primeiro texto. Então, eles começam a ver ali as peças originais, eles a gente precisa ali fazer um trabalho mais minucioso do vocabulário, primeiro porque é um texto que é traduzido, mas é uma linguagem muito culta, então a gente precisa ter um cuidado ali de trazer esse vocabulário com calma, para eles irem entendendo bem. Os nossos ditados, eu acho que eu acabei passando, né, que é a nossa base de estudar ortografia, eles continuam até o ensino médio, porque é uma das principais formas que eu tenho de saber quais quais conceitos ortográficos, né, reforçar de acordo com aquele ditado daqueles alunos, né? Eu vou vendo ali quais seriam as necessidades daquela turma. Então, a gente usa a própria obra de Shakespeare como base para o ditado. Então, não é só ler, entender, eles vão aprender a escrever aquelas palavras. Em gramática, da escola teste até a quarta, eles o ensino de morfologia, o estudo não fica desprezado, eles continuam sempre fazendo morfologia das poesias, né, que é a identificação das classes gramaticais, as flexões, etc. Mas eles começam a estudar a sintaxe, ou seja, é a relação de uma palavra com outra. Então, é sujeito, predicados, complementos. É interessante porque a gente começa a estudar isso aqui, pegando os casos de latim, né, para descobrir de onde veio, por que veio. Então, a gente usa os casos de latim como o pontapé inicial do estudo de sintaxe. Depois, eles vão estudar figuras de linguagem, etc.
Eles continuam estudando os Lusíadas também. As poesias são diferentes da escola secunda e da escola tércia. E as narrações, tanto para a secunda quanto para a tércia, elas mudam no sentido de que elas não passam a ser só narrações orais, né? A Juliana sempre fala muito bem disso, existe um caminho até chegar na narração escrita. Então, os nossos alunos da secunda, eles estão ali nessa transição, e a gente espera que os alunos da terça e da quarta já estejam aptos ali para fazer 2, 3 transcrições, no mínimo, por semana. Transcrições não, perdão, narrações escritas. Então, aquilo que eles me contam oralmente, agora eles precisam estruturar em parágrafos, pontuando bem e tendo, de certa forma, uma objetividade, porque eu posso passar 10 minutos falando, mas como eu vou colocar 10 minutos de fala no papel, vão dar aí 20, 30 páginas, né? É bem complicado. Então, a gente trabalha aí a atenção, a memorização, mas a gente trabalha também a ortografia, pontuação, acentuação nas narrações escritas. Então, essas são as nossas aulas, tudo que a gente faz nas aulas, e tem ainda os nossos estudos individuais. Então, o que são esses estudos individuais? Como o próprio nome fala, é algo que é feito individualmente. Então, é uma atividade que o aluno precisa, né, ter a responsabilidade, e aí precisa de uma boa parceria da família, do professor, do próprio aluno, para a gente estar sempre cobrando e incentivando, que são 30 minutos fora do horário de aula. Vocês vão escolher na rotina de vocês esses 30 minutos de qual forma, se vocês vão dividir, né, em enfim, 5 agora, 20 depois, ou, enfim, vocês vão escolher o horário mais adequado, que é para 5 minutos de treino de poesia. Pode reforçar que está sendo estudado em aula, pode escolher uma outra poesia para vocês treinarem. Treinarem o quê, professora? Treinarem a entonação, onde eu vou colocar, né, a sílaba mais forte ali naquela recitação do verso, porque o que acontece? Poesia não é um padrão. Eu não tenho um padrão de recitação. Primeiro, eu preciso saber o que aquela poesia está tentando comunicar, para eu saber onde eu vou colocar a ênfase na minha recitação. Aí eu posso usar ela como treino de transcrição, de cópia. Então, eles têm ali também 15 a 20 minutos de transcrição, perdão, de leitura e transcrição. Então, a gente indica alguns livros que eles vão fazer, a leitura e a transcrição, e eles têm mais 5 minutos de caligrafia. E agora a gente começou a colocar isso, trazer isso para dentro da aula. Então, é um estudo individual, mas uma garantia de que eles estejam também fazendo é que a gente pede o diário de leitura, principalmente para os mais velhos. O que é isso? É um caderno de citações. Então, durante a semana, eles precisam registrar no caderno deles, pelo menos, um trecho ou uma citação que tenha chamado a atenção deles. O professor também é estimulado a ter o seu próprio caderno de citações, né? O seu diário de leitura, eu tenho o meu, como forma de estímulo. E a nossa intenção não é só cobrar, né? Ao contrário, essa é a intenção mínima. A nossa principal intenção é que o gosto pela leitura se desenvolva, o hábito da leitura também se desenvolva, e que esse caderno, eu sempre falo para eles, daqui a 5 anos vocês vão olhar e vão falar, o que eu estava lendo em 2025? Olha só que interessante, eu acho que eu vou ler esse livro de novo. E até confrontar ali se aquele trecho hoje, né? Hoje, será que esse trecho chamaria minha atenção? Ou será que não seria outro? Então, acho que consegui falar assim, de forma, tentei ser breve, acabei sendo longa, né? Um pouquinho do nosso curso de artes da linguagem, mas como eu disse, é porque é um deleite para mim. Não, mas foi maravilhoso, porque já adiantou vários pontos que seriam pontos de matemática, né? Na verdade, pessoal, e eu já entro no curso de matemática falando isso, né? Puxando os ganchos maravilhosos que a professora Anne deixou. Acaba que o estudo da gramática e o estudo da matemática, eles são aquilo que nós chamamos de disciplinas. é, Nós temos as disciplinas inspiradoras, né? Que seria literatura, história, geografia, e nós temos aquelas que são disciplinares, de fato. Então, que elas exigem uma certa objetividade, não só por parte do professor, como também por parte do aluno. Então, por exemplo, 2 mais 2, né? 2 mais 2 sempre vai ser 4. Independente se o professor vai fazer uma questão com manipuláveis ou se o professor vai fazer uma questão com, não sei, de repente, números romanos, enfim.
sempre vai ser 4. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Agora, por exemplo, se de repente a gente está lendo um conto de Shakespeare, por exemplo, a gente pode ter duas narrações diferentes, de alunos diferentes, completas, maravilhosas, ótimas interpretações, ótimas observações, mas diferentes. Então, ela não precisa de tanta objetividade quanto a matemática e a gramática, né? Então, se a gente está fazendo uma análise sintática, gramatical de uma frase, enfim, a gente também precisa de objetividade, não fica, né, a critério da interpretação do aluno. Mas uma coisa muito interessante que a professora Anne falou, e que também está muito ligado com matemática, com a forma como a gente ensina matemática aqui, é que esse aspecto dos estudos individuais, né? Então, eu queria primeiro, é porque realmente é um deleite falar disso, porque a forma como a gente ensina aqui é muito diferente e dá muita chance do aluno ter sucesso naquilo. Ainda que não seja uma disciplina que ele tenha uma facilidade natural, né? Porque é comum que a nossa geração, a geração de mães desse tempo, nós crescemos falando coisas do tipo: ah, eu sou de humanas. Ou então, ah, eu sou de exatas. Ah, matemática não dá para mim. Eu sou muito boa em português, muito boa em história, mas matemática não dá para mim. Química e física não dá para mim. O que é muito triste, né? Na verdade, é um diagnóstico de que alguém falhou com vocês durante os anos escolares aí, durante a educação, porque ninguém deveria se sentir incapaz de aprender alguma coisa. Se a gente pensar nas ciências, né, uma coisa muito bonita que nós ouvimos num curso que nós fizemos, que é que a matemática, ela é, na verdade, a linguagem de Deus na criação. Então, Deus, ele se comunica com a gente, assim, na prática, né, o mundo físico, a linguagem desse mundo físico é uma linguagem matemática. E imagina nós, filhos de Deus, falando algo como: matemática não é para mim. Eu não sou boa em matemática. Que tristeza, que triste a gente chegar a essa conclusão, né? Que a linguagem que Deus escolheu para realizar a criação no mundo físico, a gente não consegue se relacionar com ela. A gente criou um bloqueio, criou uma separação, né? Não é pra gente. Então, nós não queremos essa relação com os nossos alunos, né? A educação é a ciência das relações, a Charlotte Mason dizia. Nós não queremos que os nossos alunos tenham um relacionamento tão ruim com a matemática. Então, é por isso que, já começando a falar um pouco do curso da parte prática, né? Nos primeiros anos de matemática aqui na academia, a gente nem utiliza um material brasileiro. A gente conseguiu uma autorização para uma licença para traduzir em primeira mão. A gente não pode publicar, né? A gente não vende esse material para fora, mas nós podemos usar aqui com as nossas turmas um currículo de matemática americano, que nós entendemos que é um currículo que cultiva a inteligência dos nossos alunos de forma mais excelente do que as outras opções que a gente encontrou. Por quê? E aí eu já começo, né, pegando o gancho da professora Anne, porque ele segue um processo, ele segue um caminho que é muito mais natural e dá ao aluno mais chances de sucesso do que o que normalmente a gente encontra, né? Então, a gente fazendo um exercício de memória rápido aqui, eu fazendo dos meus, né? E eu fiz o ensino médio de exatas. O meu ensino médio foi de exatas, apesar de eu até um ano atrás eu falar que eu não era de exatas, que exatas não era para mim. Mas foi por causa desse ensino médio, né? Foi um ensino médio que era muito focado em física, em química, e então a gente tinha que saber muito matemática, tinha que estudar muito, mas era de um jeito muito frio. Então a gente pegava lá o livro, tinha lá já a fórmula, a gente tinha que memorizar aquela fórmula porque sim, ninguém se preocupava em ensinar para a gente os motivos, né, as razões, e mesmo quando o professor tinha boa vontade e tentava explicar, a nossa base em matemática era tão ruim que a gente não conseguia entender aquilo que ele estava falando, e isso gerava uma bola de neve. O professor não sabia fazer diferente. Ele tinha ali diante dele alunos que tinham dificuldade, mas ele não sabia fazer diferente. Tudo bem, o aluno não consegue entender, mas eu expliquei.
né? Era aquela ideia do o conteúdo está dado, né? Matéria dada. E aí isso vai criando no aluno essa baixa estima mesmo, né? Essa sensação de que ele não consegue fazer isso. Então, como a gente divide as nossas aulas de matemática, né? Então, pensem que a matemática vai ter uma matéria nova. Vamos supor que a gente está ensinando para um aluno divisão pela primeira vez, tá? Então, vamos imaginar que aqui é uma aula de matemática de divisão. Então, o professor, ele sempre vai partir de uma região comum, tá? E eu estou usando esse exemplo, e isso se aplica a todas as séries, desde o pequenininho de 6 anos até o adolescente. Chegou o dia da matéria nova, o professor parte de um lugar comum. Nossa, mas imagina um aluno do ensino médio, né? Ele já sabe várias coisas de matemática. Como ele vai escolher o que ele vai, né? Qual será o ponto de partida dele? Bom, ele vai escolher um ponto de partida que favoreça a compreensão dessa matéria nova. Então, a matemática, ela é acumulativa. Então, qual o conhecimento matemático que eu preciso ter previamente para compreender bem divisão? Então, o professor vai fazer um exercício, né, que a gente chama de matemática mental, fortalecendo esse músculo, digamos assim. A partir daí, ele vai explicar a matéria nova. Reparem que em momento algum eu falei de livro, tá? Nesse primeiro dia da matéria nova, ninguém pegou no livro ainda, ninguém pegou no caderno. Então, é uma conversa. O professor está ali se relacionando com os seus alunos e apresentando uma boa notícia. Olha, divisão. É a boa notícia de hoje. E, bom, o professor vai explicar essa nova ideia, esse algoritmo. Ele vai fazer esse exercício junto com a turma. Então, ele vai pegar ali um exemplo. Vamos lá. 4 dividido por 2. E aí, junto ali, coletivamente, eles vão chegar à resolução daquela questão. E depois disso, ele vai dar exercícios que podem ser orais ou no que eu nem. Não vou conseguir pegar ali o quadrinho. Mas a gente tem um quadrinho branco que a gente gosta de usar. É uma lousa. Pensem numa lousa branca, só que pequenininha, que cabe na mão de um. Cabe em pequenas mãos. Então, a gente incentiva que essa primeira conta seja feita numa lousa branca. Por quê? Porque é fácil de apagar. Se eu peço, não só fácil de apagar, mas é fácil do professor ver, né? Porque o aluno vai ter que fazer um número bem grande ali para mostrar. E por que isso é bom? Porque isso é muito importante numa aula de matemática aqui dentro desse método. Porque o aluno não fica muito tempo olhando para o erro dele. Se porventura ele errou, ele rapidamente apaga em literal, assim, literais 2 segundos ele apaga e tem a chance de fazer de novo. E o professor, diante de uma turma, ele consegue fazer isso rápido, né? Olhar rápido. Aqui, como a gente está num contexto de aula digital, né, online, nem sempre a gente usa o quadro, às vezes a gente usa o chat também, porque aí os alunos podem mandar só o professor olha, dá o feedback ali e o aluno já pode partir para outro, tá? Quando o professor entendeu que a turma já está na mesma página, que eles não precisam mais exercitar juntos, que não precisa de uma nova explicação, aí sim a gente vai para os livros de atividade, que são as famosas listas de exercício, tá? Então, isso é até algo que choca às vezes as famílias que chegam aqui na academia, porque normalmente elas estão acostumadas a ter bastante lição para casa de português e de matemática. Muitas folhas de continhas e gramática. Aqui a gente não faz assim. Não é que não tenha estudos individuais, nós temos estudos individuais. Mas é por isso que ele tem esse nome, né? Estudos individuais e não dever de casa. Porque o professor ele só passa essa atividade para ser feita com o aluno, né, sozinho ali em casa, quando ele tem muita convicção que aquele aluno já é capaz de executar aquela conta sozinho, ou com o mínimo de ajuda possível. Às vezes os pequenininhos vão precisar de uma ajuda ali para ler o enunciado, para entender, isso é compreensível, não tem problema nenhum. Mas é uma bandeira vermelha para a gente quando é passada uma atividade e o aluno não sabe nem por onde começar. Aí sim é uma tarefa de casa, porque na verdade a tarefa vai ser da mãe, do pai, ou da professora particular que a mãe vai ter que contratar, né? É muito comum hoje em dia
alunos de escola regular precisarem de uma explicadora, que é porque, na verdade, eles não entenderam. Aquela aula de matemática não foi o suficiente. Então, eles precisam de uma pessoa que explique de novo. O nosso objetivo aqui é que todos estejam na mesma página, e que o professor seja capaz de explicar matemática e gramática de uma forma que seja compreensível para todos os alunos. E isso vai para casa somente num segundo momento, quando quando o que a gente quer ali é cultivar o relacionamento. Então, assim, o aluno já entendeu o que é para fazer. Agora ele vai exercitar. Ele vai estreitar laços com a matemática, ele vai estreitar laços com a gramática, certo? E isso vai crescendo, né? Eu até respondi, inclusive, podem mandar perguntas, né, lá no grupo, mandar mensagem para a gente no privado, que a gente vai responder. Inclusive, uma mãe perguntou isso, né? Como é a dinâmica de dever de casa? E uma coisa que eu falei bom, ela é gradativa, ela cresce conforme o aluno vai crescendo. Não esperem, não fiquem chocados se o seu filho de 6 anos quase não tiver tarefa de casa. É normal, está dentro do esperado. Significa que ele está conseguindo, né? Que dentro de aula tem ali uma dinâmica que supre boa parte da necessidade. E conforme eles vão crescendo, eles vão aumentando, né, essa demanda de estudos individuais, certo? Então, o nosso compromisso tem até uma frase que a gente fala assim com a equipe de matemática, né? Que é quando o aluno não entendeu direito um algoritmo, né? Que seria uma matéria nova, normalmente é a culpa do professor. A gente fala isso, né? Normalmente é o professor que não soube explicar. Porque nós não partimos desse pressuposto de que existem alunos que são de humanas e de exatas. Todos são capazes de aprender, principalmente matemática, que é a linguagem de Deus na criação. Então, a gente não parte desse pressuposto de que, esse aluno aqui, coitadinho, ele tem muita dificuldade. Ele só vai conseguir passar de ano. Isso são coisas que estão totalmente fora do nosso vocabulário. Então, se porventura algum aluno apresenta alguma dificuldade, e isso é possível, todos nós vamos apresentar dificuldade em alguma coisa em algum momento da vida. O nosso objetivo é, com esse método, que, antes de qualquer coisa, né, tem uma visão do ser humano muito específica, que é uma visão de filhos de Deus, de que são realmente capazes de aprender. Então, isso é uma coisa muito diferente do que a gente vê no ensino regular. Nós confiamos na mente dos nossos alunos para fazerem o trabalho. Eu falei um pouco disso ontem, né? Nós confiamos que a mente deles é capaz de fazer, né, de viver o processo intelectual de forma plena. Então, se eles estão tendo alguma dificuldade, é nosso papel como professores com mais idade, mais experiência, mais recursos, ajudá-los, né? Então, se o aluno não entendeu dessa forma, como eu posso explicar de outra forma para que ele entenda? Será que tem alguma tarefa, né, que eu posso enviar em estudo individual para ele reforçar essa ideia, para que ele possa compreender melhor? Ou será que, de repente, esse aluno precisa ir para outra turma? É possível. Talvez seja um aluno que esteja rendendo muito bem em arte da linguagem, ciências, história, geografia, mas matemática talvez ele precise ir para outra turma. E aqui a gente consegue fazer isso. Porque cada disciplina tem o seu professor, tem a sua turma. Então, se eu preciso transferir um aluno de matemática, não significa que eu preciso transferi-lo em todas as disciplinas. Ele vai mudar de ano somente em matemática. Então, essa é uma das facilidades que a gente tem também, tá? E, bom, eu acredito que seja isso, né? A ideia central do nosso curso de matemática. Como a professora Anne disse, nós também temos aulas todos os dias, segunda a sexta. Arte da linguagem e matemática todos os dias, desde o primeiro ano do ensino fundamental. No início são aulas de 30 minutos e depois isso aumenta para 45 minutos. Para nós é muito importante a lição breve, o mais breve possível. Então, assim, essa lição de 30 minutos, às vezes você pode pensar, mas isso é pouco. Não é pouco, é o suficiente. A gente está conseguindo utilizar o melhor da atenção dos alunos. Porque quando a gente pega uma aula muito longa, primeiro, o professor toma tempo até conseguir chamar a atenção do aluno, né? Normalmente é um pico que acontece.
No início, o aluno está meio desinteressado, aí tem um pico de atenção em algum momento ali, mais para o início da aula, né? O primeiro terço da aula ali, e aí depois a atenção do aluno já começa a descer, 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 até que os 10 minutos, os minutos finais da aula, assim, raramente, ou talvez por conta da. Eu já li sobre isso também, que às vezes o final da aula ele tem um pouco dessa adrenalina, assim, né? De a aula está acabando. Aí o aluno vai e aciona de novo a atenção dele. Mas esse terço final da aula ele acaba ficando esquecido. Então não é isso que a gente quer. A gente não quer só provar. Nossas aulas de arte da linguagem têm 2 horas. Os alunos ficam todos os dias 2 horas fazendo matemática. Não, mas a gente quer qualidade. Então, são 30 minutos todos os dias, mas a gente exige que eles estejam fazendo o trabalho. Então, vocês vão reparar, eu vou mandar amostras de aula hoje para vocês lá no grupo, tanto de arte da linguagem quanto de matemática. Vocês vão perceber que os alunos são acionados a todo momento. E isso não é ao acaso. Isso não é porque o professor teve a ideia ali na hora de fazer aquelas perguntas. Não. Nós temos várias perguntas para serem feitas o tempo todo para garantir que os alunos estejam retendo. Vou dar um exemplo para vocês, né? É, um exemplo de arte da linguagem é mais fácil de pensar agora rápido assim. Mas, por exemplo, se a gente pede para o aluno fazer uma narração da leitura dele, e aí ele vai fazer uma narração livre e a gente vai pedir para o colega contar de volta aquilo que o amigo acabou de narrar. E aí, o que que acontece? Na primeira aula, pode até ser que o aluno tenha viajado, não tenha prestado atenção em nada, e ele vai falar, professora, não consegui. E aí, como que a gente responde? Seu malvado, vai para o cantinho da disciplina. Não, a gente não responde assim. A gente diz, não, tudo bem. Agora eu vou pedir para a Isabela narrar, e aí você me conta de volta a narração da Isabela. E aí a gente faz esse processo, aí ele já sabe que ele vai ser chamado, vai prestar atenção e vai narrar. Isso é uma aula, tá? Na terceira semana de aula, eu diria, o aluno já entendeu que aquilo dali é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Então, ele sabe que quando um amigo está narrando, ele precisa prestar atenção. Porque a professora pode nem perguntar para ele naquele dia, mas ela pode perguntar. E ele não quer ficar mal na fita. Então, esse é apenas um exemplo, né, de algumas técnicas que a gente tem para manter o aluno ali com a gente durante os 30 minutos. E isso acontece com matemática também. Então, por exemplo, a própria matemática mental. A matemática mental nada mais é do que contas rápidas que a gente pede para os alunos fazerem de cabeça, sem manipuláveis e sem quadro, sem nada, no início da aula. É tipo um aquecimento, né? Então, são contas que o professor sabe que o aluno vai ter algum desafio ali, ele vai precisar se esforçar, mas não muito. O professor precisa ter alguma convicção de que o aluno vai responder aquilo com sucesso. Então, vamos supor que no primeiro ano seria, sei lá, a somar 2 nos números, né? Então, a gente vai começar no 10. 10 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. Vai assim na adição e depois a gente volta na subtração. Se o aluno não está prestando atenção no que os outros colegas estão respondendo, quando chegar a vez dele, ele não vai saber em qual número está, qual número ele vai precisar somar o 2. Então, isso já mantém, já cria essa tensão, que não é uma tensão negativa, mas é uma tensão de participação mesmo, de, nossa, eu estou aqui num grupo, essa é a atividade que está acontecendo, e eu sou parte desse grupo, a professora vai me chamar, eu sou importante. Eu não estou esquecido aqui. Se eu ficar quietinho, não adianta, porque eu sou importante, eu sou parte dessa turma e eu vou ser chamado em algum momento. Então, isso ajuda os alunos a darem para a gente, né, o melhor da atenção deles. Certo? A gente faz isso em todas as disciplinas, mas, como eu disse, português e matemática, arte da linguagem e matemática são matérias disciplinares que demandam essa objetividade e essa frequência maior, né? Por isso até que a gente tem essas aulas diariamente. Tá bom, pessoal? Bom, é isso sobre o nosso curso de matemática. Amanhã nós vamos falar de alguns dos nossos cursos livres, como, por exemplo, nosso curso de apreciação artística,
Nossos cursos de idiomas, a gente vai falar um pouco sobre como são as nossas aulas de idiomas. Elas também nós temos turmas imersivas, mas a maioria das nossas turmas hoje são turmas no método GC, que nós chamamos, que era o método adotado pela Charlotte Mason nas suas escolas. E são grupos também, são matérias que a gente consegue oferecer para alunos mais jovens. Então, nosso curso de arte da linguagem, de matemática, de ciências, eles começam aos 6 anos. Então, a turma mais jovem que a gente tem é de 6 anos. Agora, apreciação artística e musical, inglês, espanhol, italiano, a gente consegue oferecer para alunos mais jovens. Então, a gente queria reforçar esse convite para vocês estarem conosco amanhã também, para ouvir os nossos professores, conhecer mais dos nossos cursos e como a gente faz isso, né? Como dar uma aula de apreciação artística para uma criança de 4 anos? Isso é possível? Né? A gente consegue enriquecer o imaginário de uma criança de 4 anos com belas artes, com peças clássicas? Será que nós conseguimos? Nós conseguimos. E aí a gente vai contar um pouco sobre como são essas aulas. E eu pedi para para os professores trazerem também algumas amostras. Então a gente vai mostrar algumas coisas para vocês também. E hoje ainda eu coloco lá no grupo não só a gravação da nossa conversa de hoje, como também essas amostras de aulas de arte da linguagem e de matemática, tá bom? E é claro, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem e a gente vai ficar bem feliz em responder, tá bom? Muito obrigada, professora Anne, pela presença, por estar aqui conosco hoje, e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau, pessoal.